Paz e alegria, amado. Que bom! Mais um fim de semana para viver na presença de Deus. Aproveite esse fim de semana, assista o vídeo lá no nosso canal e dê lá o seu like, compartilhe o link para que outros também possam acompanhar essas mensagens. E parabéns a você que tem lido as escrituras em nossa companhia. Hoje, Gênesis capítulo 15, do verso 7 ao verso de número 21. Diz assim o texto: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui nós temos mais uma revelação nessa progressividade da manifestação divina. Aqui o Senhor afirma para Abraão que ele está aliançado com a sua família. E a forma com que se dá é depois da pergunta de Abraão sobre como aconteceria a sua possessão da terra. E não é um rito novo essa aliança firmada aqui. Naquele tempo, as alianças firmadas entre as partes, elas consistiam em matar um animal e os aliançados passarem entre as partes dos animais abatidos. Era como que se assumissem para si a culpa de sofrerem o dano daquele sacrifício caso não cumprisse o seu acordo. E Abraão prepara aquele ambiente da aliança. Os animais escolhidos por Deus são abatidos, partidos, esperando então passar entre eles os aliançados. E Abraão aguarda durante todo o dia. O texto descreve que densas trevas, que pavor apossou de Abraão durante aqueles instantes em que aguardava a manifestação de Deus. Isso era gravado com a informação dada por Deus de que os seus descendentes seriam escravos em terra estranha. O Senhor não revela
Nós sabemos que é o Egito, mas aqui não é dita qual a nação que escravizaria o seu povo. Abraão também é dito que quando fossem libertos sairiam com grande riqueza. E Abraão também é informado de que ele não veria essas coisas. Ele teria uma ditosa velhice, mas morreria sem ver a sua descendência apossando da terra. E aqui até nos informa o período em que isso aconteceria. Seriam 400 anos para que esses eventos de posse da terra se concretizassem. Pelo qual o Senhor aguardaria esse tempo é porque a ira dele contra aquele povo violento, devasso, pecador, ainda não estava completa. Algumas verdades que nós aprendemos aqui neste texto. A primeira delas, é preciso firmar aliança com Deus para que estejamos debaixo das tuas bênçãos e dos seus cuidados. E se naquela cultura os aliançados passavam ambos entre os animais mortos, aqui nessa aliança que nós estabelecemos com Deus, Deus é o único que passa entre as partes dos animais, por ser Ele quem sustenta essa aliança. Abraão não tinha capacidade de manter-se fiel, como nós conhecemos a história nessa aliança que ele faz com Deus. É Deus quem é fiel nessa aliança que fez conosco, de uma fidelidade tamanha que, para nos representar, Ele mesmo envia o seu Filho para cumprir a nossa parte nessa aliança estabelecida. E aquele que começou a boa obra com os aliançados com Ele, Ele é fiel para completar. Meu irmão, que gostosa essa notícia, que linda essa informação que Moisés passa para a família da aliança. E por fim, o texto também nos informa que a paciência de Deus tem limite, que aquela terra só não seria entregue para Abraão naquele momento porque a pecaminosidade do povo ainda não tinha completado o cálice da sua ira. E isso chama a nossa atenção para atitudes pecaminosas que não são abandonadas, confessadas, deixadas. A ira de Deus, a paciência de Deus tem limite, e a ira de Deus virá. O meio de se estabelecer essa aliança com Deus é pela fé no seu Filho Jesus. Crendo no Senhor Jesus, está resolvida a situação da nossa aliança com Deus. A segunda advertência é para arrepender de qualquer condição pecaminosa que esteja sendo cultivado na vida. A paciência de Deus tem limite. Que Deus nos auxilie a crer, aumentar a nossa... Que Deus nos auxilie a avivar nossa confiança em Cristo Jesus e viver de forma comprometido com a sua palavra, para que a glória dele seja manifesta em nossa vida e as boas promessas do Senhor se cumpram